Bem-vindo aí ao Caderninho Aprender Sempre do 8º ano de ensino fundamental, certo? Os alunos estão fazendo, o Hernani, a Samira, Benício, Robert, Everton, Tiago, né? Maria Heloísa, Maria Eduarda, todos fazendo aí, né? Continuem assim. Paramos aí na atividade de calcular sobre áreas aí de figuras planas, né? No exercício do Tangram, certo? Onde a gente utilizou na atividade 3 até fazendo a porcentagem aqui, dividindo os dois triângulos grandes, né? Aqui corresponde a 50% cada um, 25, certo? O quadradinho aqui é metade do triângulo grande, então é 12,5. O quadrado é formado por dois triângulos pequenos, que é 6,25 cada um, que dá 12,5, certo? E tem o triângulo médio aqui, que é dois triângulos pequenos, que dá 12,5 também esse triângulo. E esse paralelogramo que também dá para formar com dois triângulos, que é 12,5 a sua área. Atividade 4. Então, no planeta Matematicando, uma área de 18.000 metros quadrados foi reservada para a festa de premiação da Olimpíada de Matemática. Observe a seguir a representação dessa área. Então, temos aí estacionamento e estacionamento, os dois triângulos. Eu vou usar a caneta aqui para marcar os dois triângulos usados para o estacionamento. Esses dois triângulos aí. Então, os espaços triangulares maiores ficaram para o estacionamento. Dessa forma, quantos metros quadrados foram reservados para o estacionamento? Certo? Discuta com os colegas e explique sua resposta. Horas, se você tem um triângulo grande, é 1/4, porque cabe 4 triângulos grandes dentro dessa área total, que é 18.000 metros. A área total aí, né? É igual a 18.000 metros quadrados. A área total dessa região aí. Então, se metade, 25% mais 25%, os dois triângulos grandes, corresponde a metade da área, pode ver aqui, certo? Quantos metros quadrados foi destinado ao estacionamento? Foi destinado, né, 50%, ou seja, 1/4 mais 1/4. Ou seja, posso dizer que isso é a mesma coisa que 0,25 mais 0,25, que é igual ao que? 0,50, né? 50, 0,5, 0,50, ou seja, 50% da região. Quanto que é 50% da área total? 18.000, 50% é a metade. Então, metade de 18.000 é 1/4 mais 1/4 são 2/4, 2/4, né? Ó, é igual a meio. 1/2, metade. Então é 9.000 metros quadrados, né? Sabe, dividir 18.000 por 2 vai dar 9.000 metros quadrados. Quer que eu faça a divisãozinha? Pode fazer 18.000 dividido por 2, pela metade. 18 por 2 dá 9, 9 vezes 2, 18. Abaixo 0 por 2, 0, 0 por 2, 0, 0 por 2, 0. Certo? 9.000 metros quadrados.
25, metade da área foi destinada ao estacionamento. Os dois triângulos maiores. Tá sim. Achei que não estava gravando, rapaz. Olha. Aí está. Então vamos lá. Próximo aí. Se o quadrado pequeno e os dois triângulos pequenos que estão representados na planta do terreno foram reservados para a VIP dos convidados, qual porcentagem essa área representa? Então olha aí, o quadrado pequeno e os dois triângulos pequenos. É aqui, ó. Esta parte aqui, este daqui e este daqui, ó. Se eu pensar dentro do triângulo maior, cabem dois triângulos pequenos e um quadrado. Então esse triângulo mais esse triângulo mais esse triângulo, ó, quadrado 12,5, 6,25 mais 6,25 dá 12,5, com 12,5, 25% da área. Esta área representa 25% da área total. O que é 25%? É igual a 1/4, ou seja, 0,25. Você escolhe, ou você divide 18 por 4, ou você faz vezes 0,25, ou você faz vezes 25% e corta duas casas no final. Olha aí. Ou ainda você pensa, se 50% é metade, 25% é a metade da metade. A metade da metade, vimos que a metade de 18.000 é 9, e a metade de 9.000 é 4.500. Né? Porque 50% é igual a 9.000. Então é só fazer 50% de 9.000. Ou seja, dividir 9.000 por 2 vai dar 4.500 metros quadrados. Certo? A próxima aí, veja como é o chão da biblioteca de uma escola. Cada quadradinho representa uma lajota, certo? Então temos aí a sala de biblioteca. Temos 6 lajotas de assim por 7 lajotas na largura, de altura, na base e na altura. Preciso contar, ó, se eu somar de 7 em 7, 7, 14, 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, 35, mais 7, 42. Se eu for de 6 em 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, né? É só eu fazer o que, ó? 6 assim por 7 assim, eu faço a área, né? Base vezes a altura, ou seja, 7 vezes 6, que é igual a 42 lajotas. Ou seja, põe aqui embaixo, né? Eu fiz lá do lado, mas pode pôr aqui, ó. 7 vezes 6, ou 6 vezes 7, né? Ou somos 6 7 vezes, ou somos 7 6 vezes, que 6 vezes 7, 7 vezes 6 é igual a 42 lajotas. Opa, 7 vezes 6, né? 42 lajotas. Agora, na letra B, se cada lajota quadrada fosse dividida em 2 triângulos, quantos seriam necessários para cobrir todo o piso?
Então você pegar aqui as lajotinhas e dividir em 2 triângulos, ó. Dividir todas as lajotas quadradas em 2 triângulos, ó. Como vai ficar? Você vai ter o quê? O dobro de pisos triangulares, né? É ter duas vezes o que? O total de lajota, cada lajota 2 triângulos, então 2 vezes 42, que é igual a 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 84 triângulos. Certo? Facinho, né? Estamos terminando aí o 8º ano, quase lá. Agora, a próxima aí, a caça-palavras aí, meio complicado para achar aí, ó. Encontre o nome das formas geométricas nos caça-palavras. Deu trabalho para achar aí. O retângulo. Retângulo, se você procurar aí, bababá, eu já tinha dado uma adiantada aqui, ó. Retângulo vai estar aqui embaixo aqui, ó. Retângulo. Certo? Retângulo. Quadrado. Quadrado tá de trás para frente. Seria demais difícil vocês achar. Tá aqui, ó. Quadrado. Tá aqui, ó. Tá de trás para frente. Quadrado. Aí vem o círculo. O círculo. Ai, cadê o círculo? Tá aqui, ó. Tá na diagonal. Círculo. Foi quadrado, círculo, paralelogramo. Paralelogramo. Não, paralelogramos. Então está aí, ó. E o trapézio. O trapézio. Onde vai estar o trapézio? Trapézio. Ai, eu tinha achado ele. Ah, ele aqui, ó. Achei o trapézio. Trapézio tá aqui, ó. Trapézio. Certo? Complicado, mas achamos. Agora analise cada uma das figuras e escreva o nome de cada forma abaixo. Que figura é essa? 4 ângulos retos é um retângulo, mas pelos 4 ângulos retos define que ele é um retângulo. Mas se você vê os lados também aí, ó, são iguais, ó. Os lados são iguais ou não? Ó, dá 1, 2, não, vamos medir certinho aqui, ó. Vai do 0 até 3,4. Aqui vai do 0 até 3,4. Lados iguais, aqui é lado e lado. 4 ângulos retos, é um retângulo, mas tem os lados opostos iguais. Então ele é um quadrado. É um quadrilátero, né? Tem 4 lados, chamado de quadrado. Aqui, este é um lado, né? Altura
e aqui é a base. Os lados são diferentes, ou comprimento e largura, mas tem 4 ângulos retos. É um retângulo. Este é o retângulo. Base menor, base maior, lados não paralelos, né? Porque eles vão se cruzar se você continuar, não são paralelos, mas têm a mesma medida. E os lados paralelos não têm a mesma medida. É um quadrilátero chamado de trapézio. Os lados opostos, ó, este lado estes ângulos aí, ó, são iguais nesse caso aí, certo? Este ângulo igual a este ângulo igual a este. E os lados não paralelos são iguais. Ele é chamado de trapézio. Aqui nós temos parece um retângulo, mas não é. Os lados são paralelos, mas os ângulos não são retos, certo? Este ângulo aqui, né? Ele, se você observar aí, ó, este ângulo, ele mede mais ou menos 75 graus. E este ângulo aqui, só para me tirar uma dúvida, mede 75 graus, isso. Esses ângulos opostos são iguais, certo? Só que os lados paralelos, tem os lados paralelos, né? É um paralelogramo. 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 Certo? Lembra também um losango, né? Mas a diagonal aí parece ser igual. 4,5. E aqui não. E aqui nós temos um triângulo, certo? 3 lados é um triângulo, certo? Se você quiser ver mais algumas características aí, aqui você tem quase 4, 3,9. Aqui você tem quase 4, 3,9. E aqui você tem quase 4, 3,9. É um triângulo, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Se os 3 lados são iguais, os 3 ângulos são iguais. Como a soma é 180, cada ângulo vale 60, porque 3 vezes 60 dá 180. É um triângulo equilátero. Equi vem de igual, látero de lado, lados iguais, equilátero, certo? Beleza? E última atividade. Para acabar a atividade 10, né, ainda falando das figuras, existem figuras geométricas, suas características embaralhadas, recorte as características de cada figura e cole ao lado da figura geométrica correspondente. Aqui tem um anexo, na última folha aí, se você virar, você tem esse anexo aí, ó. Você vai recortar e vai colar aí, ó, né? Recortando e vamos cortar e colar aí, ó. Eu acho que eu tô sem cola, mas coloco aí, dá pra vocês
fazerem. Depois eu acho minha cola e deixo prontinha. E guardem a apostila aí para na volta vocês entregarem, mesmo quem não tem como acompanhar aí, né? Mas tem material impresso para mostrar que fez, né? O livro didático para usar aí. Então, olha a primeira característica que eu cortei. 4 ângulos iguais a 90 graus. Opa, já deu ideia. Ângulo reto, retângulo, não, mas olha, lados opostos paralelos iguais, os lados opostos paralelos iguais. Cálculo da área é lado vezes lado, mas poderia falar lado ao quadrado. Conserva a base e soma. Esta é uma característica do quadrado. Ela vai aqui na primeira aqui, ó. Ela vai aqui na primeira quadrinho, certo? Próxima, vem o retângulo. Retângulo, né, o quadrado, além dos 4 ângulos retos, ele tem que ter os lados opostos iguais. Agora, o retângulo, lados opostos paralelos são iguais. Esse lado paralelo a esse é igual. Esse lado paralelo a esse é igual. 4 ângulos iguais a 90 graus. Mesma coisa que o retângulo, que o quadrado também tem, né? Por isso que nós falamos que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, né? E o cálculo da sua área é base vezes a altura. Isso é característica do retângulo. Na outra nós já tínhamos colocado o nome lá, né? Deixa eu cortar um pedaço que ficou muito grande. Olha. Próxima temos aí cortei essa daqui. Lados não paralelos possuem medidas iguais. Qual figura que não tem os lados não paralelos aqui, gente? Ó. Esses lados não são paralelos, eles vão se cruzar lá em cima. Então, mas eles são iguais. Parece essa. Possuem um par de lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse, então esse par de lados são paralelos. E a sua área é calculada com a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Dá uma corrigidinha aí, porque nessa ficha aí a fórmula veio errada aí, ó. Porque é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isto é característica de um trapézio, certo? É a característica de um trapézio. Ixi, não vai caber aqui. Mas faz as coisas e depois não dá certo. Nem se eu cortar da outra, vamos ver. Os lados opostos paralelos iguais, ângulos opostos iguais e sua área calculada base vezes a altura. Os lados opostos são iguais, os ângulos opostos são iguais, este ângulo é igual a este e este ângulo é igual a este, certo? E a área calculada mesma que o retângulo, só que presta atenção, isso não é a altura do paralelogramo, aqui é a base, mas a altura pode ser feita aqui ou aqui, ó. É diferente, certo? Então, é a base vezes a altura.
Não vai caber aí, ó, ficou apertadinho, rapaz. Soma dos ângulos internos iguais a 180, certo? Pode ser isósceles, escaleno ou equilátero, né? Acabamos de ver um exemplo de um triângulo equilátero ali, ó, né? Então nós sabemos que esta ficha aqui é característica do triângulo. Ó, este ângulo mais este ângulo juntando as três pontas da meia-lua, dá 180. Pode ser isósceles, no caso desse daqui não é, esse é equilátero. Pode ser escalenos, três lados diferentes, isósceles, dois lados iguais e equilátero, três lados iguais. E agora vem a circunferência, que é o círculo aí. O círculo possui lados iguais, uma diagonal maior ou menor, e sua área diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. É o nosso querido paralelogramo, é um losango, certo? Mas antes dele tem a circunferência, que possui raio, diâmetro, comprimento e área. Raio, né, é do centro para qualquer extremidade, daqui para cá, isso é raio. E raio mais raio, 2 raios, é diâmetro, certo? Seu comprimento é 2 vezes π vezes o r. Você dá uma volta aqui, ó, tem que medir, comprirar. Então ele está dizendo que o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. E a sua área é calculada por π vezes raio ao quadrado. Π é 3,14 aproximadamente, certo? Então esta é a característica da circunferência. Ficou meia coisadinha aí, ó. Dá um jeitinho aí, gente. Tenta cortar bonitinho aí, que a minha não deu não. Então, de largura ainda dá para ajeitar, mas de comprimento ainda dá para ajeitar, mas de largura. E a última aí, ó, né? A última, que é o nosso losango, que ele possui lados iguais, a diagonal menor e uma maior. Pode aparecer desse tipo assim, ó, fica mais fácil de você compreender o losango. Que aí, ó, você fica com uma diagonal menor e uma diagonal maior, certo? Então, se for a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2, acha a área. Opa, aqui faltou, esqueci de ir erguendo. Olha aí, então ficou assim, ó, 4 ângulos iguais a 90, os lados opostos iguais, quadrado. O retângulo, lados opostos iguais, 4 ângulos 90 graus e a área base vezes a altura. Trapézio, lados opostos, lados não paralelos iguais, possui um par de lados paralelos, mas não são iguais. Isso a área base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Lembrando que isso não é a altura é aqui, ó. Depois vem o paralelogramo, né? O triângulo, que a soma dos ângulos é igual a 180, pode ser isósceles, escaleno ou equilátero, né? E sua base vezes a altura dividido por 2. O círculo possui diâmetro, comprimento e área, 2 vezes π vezes o raio ao seu comprimento, e a área πr ao quadrado. E também temos o losango, possui lados iguais, uma diagonal maior e uma menor, e sua área calculada diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2.
certo? E finalizamos o aprender sempre. Próxima aula já daremos início na apostila do segundo bimestre aí, certo? Com notação científica. Até a próxima e obrigado!